Eu vou pedir para você abrir lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Isso aqui é muito importante para a gente entender, e a gente tem que entender isso, para poder aí ampliar o nosso entendimento hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. É aquele capítulo que ele fala do amor, né? Mas eu não vou falar do amor, não. Eu vou falar de outra coisa com você hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 13, por favor. Capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, eu falava como menino. Sentia como menino e pensava como menino. Mas logo, e aqui é a parte principal, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Preste atenção nessa declaração de Paulo. O Paulo, logicamente, está falando de algo natural. Está falando, olha, eu era menino, eu tinha manias de menino, eu tinha coisas que eu fazia que eram coisas de criança. Normal. Toda criança tem algumas manias. Quem tem filho pequeno ou já teve, sabe, muitas vezes, quem já tem um filho mais velho, alguém que está com um filhinho mais novo fala para você assim, olha, meu filho está me dando um trabalho, meu filho está fazendo isso. Você que já tem um filho mais velho, você diz assim, eu sei como é que é. O meu também fazia isso. Por quê? Porque são coisas de criança, são coisas de menino. Só que tem uma coisa que nós temos que entender no texto sagrado. A questão da fé, da vida com Deus. Hoje nós vivemos um momento meio esquisito, irmão. Que é bíblico, o Senhor falou isso. Mas que é meio complicado. As pessoas, mesmo já ouvindo a respeito de Deus, você vê o missionário aí, tantos anos na televisão, as pessoas tendo a oportunidade de ouvir cada vez mais a palavra, de crescer, de adquirir o entendimento. Você sabe que a única coisa que faz o povo de Deus sofrer, o profeta disse, o meu povo, o Senhor disse pela boca do profeta, né? O meu povo é destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. A falta de conhecer a Deus leva o povo de Deus a sofrer. Mas, mais do que só conhecer, não adianta eu ter esse conhecimento todo e não aplicá-lo na minha vida. Não colocá-lo em prática. Porque a prática do conhecimento, ou seja, a prática do que eu aprendo com Deus, é o que vai me fazer crescer espiritualmente. Mas muitas pessoas estão deixando isso de lado, irmão. Atitudes, muitas vezes, de crianças, que nos impedem de Deus nos abençoar. O Paulo diz, quando eu era menino, eu falava, eu agia, eu pensava como menino, mas logo, eu até sublinhei isso na minha Bíblia, porque a parte principal desse versículo é isso, mas logo que eu cresci, que eu me tornei homem, que eu cheguei a ser homem, eu abandonei as coisas de menino. Irmão, tem gente que não abandonou as coisas ainda da pequena fé. Manias que já eram para ter sido deixadas para trás. Pessoas que ainda estão dentro da igreja com atitudes de menino. Por exemplo, qual que é uma atitude de menino? Vou te dar um exemplo bem simples. Estou eu aqui, pastor Eduardo, que é o pastor da igreja, né? E aí ele está aqui e ele vai, desce aqui, está aqui o Maurício. Ele sai por aqui, como de costume, e no momento ali tem outras coisas na cabeça, pensando ainda, né, resolvendo já algumas coisas aqui. A visão do pastor é muito assim, irmão. A visão profética, ela é algo que se enxerga lá na frente. O Paulo, ele falou de algo que aconteceria lá na frente no naufrágio. Eles estavam no porto, parados, e o Paulo disse assim, olha, eu vejo que esta viagem vai ser perigosa.
Eu vejo que essa viagem vai ser de muito dano, muita perca. É melhor não irmos. Você vê a visão do líder, a visão de quem está ligado com Deus, ela vai lá na frente. Amém? Então, muitas vezes nós nos pegamos em situações assim. Aí o pastor desce aqui, a cabeça ali já meio desligada do que está acontecendo e tal, o que é normal, irmão. A gente é ser humano. Não dependemos tanto de Deus quanto como cada um de vocês. Amém? Só que ele passa pelo Maurício ali e nem fala. Aí o Maurício faz assim, nossa, pastor Eduardo passou por mim e nem falou nada. O que eu acho difícil de acontecer. Mas pode acontecer, sim ou não? Mas não pelo pastor Eduardo, mas para ver o tipo de fé que o Maurício tem praticado. Se ele tem uma fé de menino, ele vai se sentir dolorido, chateado, triste. É capaz até de sair da igreja por causa disso. Quem você já viu que já saiu da igreja por coisas ou situações que você fala, meu Deus, eu não acredito nisso? É ou não é verdade? Você fala, mas o fulano saiu da igreja por causa disso? O fulano abandonou a fé por causa disso? Sim. Uma coisa tão pequena, mas ele também era pequeno. Ele ainda era menino. Quando você cresce, isso não te abala. Você começa a entender as coisas. Você começa a ter uma visão espiritual diferente, crescida, de homem, ou seja, de alguém que tem amadurecido na sua fé. Amém, Jesus? E, consequentemente, as bênçãos de Deus também virão sobre a tua vida, eu te mostro. A mesma carta, a mesma epístola de Paulo aos Coríntios que nós estamos. Só que vai lá para o capítulo 3. Olha só, o quanto ser menino, ter uma fé pequena, uma vivência espiritual pequena pode atrapalhar você. Capítulo 3, versículo 1, que diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 3:1, tá? É a mesma carta, só mudamos o capítulo. Paulo diz a mesma coisa a ele. Você vê que a igreja de Coríntios tinha essa deficiência, mas pouco se difere da igreja de hoje. O menino você tem que dar atenção, você tem que muitas vezes carregar no colo. Irmão, é sério a coisa. Tem gente que está há anos aí falando que é de Jesus, que está na igreja, mas o pastor tem que carregar no colo. Como se fosse um menino, uma criança mesmo na fé. Uma criança. Eu tenho 2 filhas pequenas, a Manuela e a Valentina. A Valentina, a mais velha, ela já está com 5, vai fazer 6. Tem algumas coisas que a gente já deixa meio solto, que a gente não precisa ficar tanto em cima. Mas a Manuela não, ela precisa de maior supervisão. Na igreja é a mesma coisa. Tem gente que você tem que ficar de olho, irmão, porque senão corre o risco de desviar, abandonar a fé por coisa boba. Mas vamos ao texto, olha o que o Paulo diz. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, olha só, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Você está vendo? O Paulo está dizendo, olha, eu tenho coisas maiores para entregar a vocês, Deus tem coisas maiores para dar a vocês, só que não está podendo. Por quê? Porque vocês ficam pegados nessas coisas de menino, nessas picuinhas, esses disse-me-disse, essa coisa de não querer deixar. O menino tem essa coisa, de que quando nada o agrada, as coisas não estão do jeito dele, não são do jeito dele, ele faz birra. É ou não é assim? Quem já viu criança dando show aqui em supermercado, de rolar no chão e parece estar dançando até break, né? Eu não sei nem. Break é mais antigo, nem sei se existe. Acho que existe break hoje, né? Mas a criança está lá, você olha a criança e fala, meu Deus do céu. E a criança, porque eu quero ir lá. Quem já viu isso? Eu já vi. Inúmeras vezes. Por quê? Porque a criança quis algo e o pai simplesmente falou o quê? Falou o quê? Não.
Quando você cresce, você se acostuma com os nãos de Deus. Você se acostuma com os nãos de Deus. Mas tem gente que ainda por ser pequeno, ou seja, não ser espiritual, mas sim carnal ainda, ou seja, não cresceu, faz birra. Porque eu queria uma bênção e Deus não me deu. Ou porque o pastor passou do meu lado e não falou comigo, onde já se viu. São atitudes ainda de crianças. Pessoas que Deus ainda não pode dar algo maior, porque senão não estão preparados. Você vai dar um carro, independente da marca, do modelo que seja, mas você vai dar um carro para uma criança de 5 anos como presente de aniversário? Sim ou não? Vai deixar ele sair dirigindo para a rua à vontade? Sim ou não? Não. Assim Deus. Se Ele olhar e ver, não dá. Você não cresce. Você ainda fica ferido, você fica machucado com algo que acontece. Você ainda fica dodóizinho, irmão, que está de crente dodóizinho. Olha, não está escrito no gibi. Se o pastor fala uma palavra um pouco mais dura, a pessoa fica triste. Porque eu não sei para que falar desse jeito, não tem necessidade. É a criança, é aquela pessoa que Deus não pode tratar como a espiritual, mas como a carnal. Aí diz o 2, com leite vos criei, e não com carne ou manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Você está vendo? Deus está dizendo, eu quero te dar algo melhor, para o seu crescimento. Você vai crescer, pensa, o bebê, ele está ali tomando leite, o leite materno, ele nasce e começa ali no leite materno. Mas só que para ele se desenvolver e crescer, ele não pode ficar no leite materno até os 10 anos de idade. Pode? Não. A mãe e o pai têm que começar a acrescentar outro tipo de alimento. É ou não é? Só que, pastor, meu filho não vai. Aí você pegar uma criança dessa, você vai ver que ela não cresceu, ela não desenvolveu. Por quê? Só toma leite. Ela não come uma carne, ela não come um arroz e feijão, ela não come alguns alimentos que são ricos em certas proteínas, vitaminas, essas coisas tudo aí. Só toma leite. Você acha que essa criança vai crescer, vai desenvolver, vai chegar a ser um adulto saudável? Sim ou não? Não, irmão. A mesma coisa eu e você. Deus quer nos dar algo maior, só que a gente fica só querendo leitinho, irmão. Só querendo escolher o que vai comer. Isso eu não quero. Olha, eu gosto da palavra, mas na hora que o pastor chega para falar do dízimo, aí eu não gosto. Você está vendo? Você quer escolher o tipo de alimento que Deus vai te dar. Por isso que sua vida não cresce, você não desenvolve. Porque Deus não vai poder te dar nada maior se espiritualmente você for uma criança, irmão. Se espiritualmente você continuar pequeno. E por que eu estou te falando isso? Porque a nossa fé ela tem que ser diferente. Não pode ser uma fé negociável. Porque virão situações, dificuldades, que se a gente não estiver preparado para enfrentar, irmão, a gente não vai conseguir. A pandemia aí mostrou isso. A pandemia mostrou isso. Quantas pessoas nós pensávamos que estavam firmes com Deus, mas quando veio a pandemia, irmão, o negócio foi sério. Sim ou não? Estou falando como pastor. Talvez você não veja assim, mas nós que estamos do lado de cá, pessoas que nós não conseguimos talvez entender. Algumas nós sabemos. Não, isso aí, certeza. Isso aí já nunca esteve bem com Deus. Agora, umas que aparentemente se mostravam crescidas, maduras, mas veio a luta, não adiantou. Sucumbiram. E é por isso que eu quero te falar de Jó com você. Só usei esse texto para iniciar, para você entender esse ponto. O quanto nós temos que crescer. Porque virão situações que talvez
você diga, poxa pastor, eu não imaginava que seria desse jeito. Pois é, mas se você tivesse preparado, a história seria outra. Amém? Vamos lá então para Jó capítulo 1, eu quero te mostrar isso aqui. Jó capítulo 1, essa mensagem eu preguei domingo passado, lá para a nossa igreja de Leme. Jó capítulo 1, versículo de número 8. O Jó, a gente sabe que era um homem temente a Deus, irmão. Um homem fiel, como nós vamos ler, íntegro, que se desviava do mal. Só que nem isso foi capaz de poupá-lo do ataque do diabo. Entenda uma coisa, pastor Jaime sempre fala isso: fidelidade não traz imunidade. Fidelidade não traz imunidade. Pastor Jaime cita o caso de Ezequias, quando enfrentou Senaqueribe. A Bíblia fala que depois destas coisas, de toda essa fidelidade, Ezequias foi um rei que fez a diferença. Na minha opinião, depois de Davi, o melhor rei, no caso ali, não que Israel, mas Judá, porque já tinha acontecido a divisão do reino, né? As 10 tribos que formaram Israel e 2 que formaram Judá. Ele foi rei de Judá, mas foi o melhor rei que Judá teve. Porque a primeira atitude de Ezequias, abrir as portas do templo. Por que eu falo isso? Porque foi a mesma atitude que Davi teve. A primeira atitude que Davi teve, quando chegou ao trono em Jerusalém, quando chegou ao trono de Israel, foi trazer a arca de volta a Jerusalém, que há anos o Saul tinha esquecido. Irmão, ninguém cai do dia para a noite. A pessoa cai a partir do momento que ela se esquece de Deus. O Davi fez diferente. Ele falou, eu quero ser um rei diferente. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Trazer a arca para dentro. Trazer a presença de Deus novamente para cá. Amém? Foi o que Ezequias fez. Ele abriu a porta do templo. O povo começou a congregar. Ele celebrou a Páscoa. Ele trouxe vida de Deus para dentro de Israel. Logicamente, prosperou, cresceu. Só que aí veio o Senaqueribe. Tem gente que se pergunta, poxa, mas por quê? Pastor, estou fazendo tudo certinho. Porque fidelidade não significa imunidade. Amém? Pelo contrário. Pelo contrário. A Bíblia diz que Senaqueribe intentou separar para si as cidades fortes. O diabo não vai olhar para quem está fraco. O diabo quer você que está forte, que busca a Deus. Por isso que você tem que ficar mais forte ainda, para que quando ele se levantar, ele só se levante para cair em nome de Jesus. Amém? Aí diz aí o versículo 8, Jó capítulo 1, 8. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso aqui é importante, guarde. Deus conhecia Jó. Deus sabia quem era Jó. Amém? Deus sabe quem somos. Deus conhece a cada um de nós. Tanto as nossas imperfeições quanto as nossas qualidades. Deus conhece. Amém? Mas guarde isso que daqui a pouquinho eu vou usar com você. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de Sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. O que o diabo estava falando para Deus aqui? Sabe por que ele é assim? Porque o Senhor dá tudo para ele. Sabe por que o Jó é temente? Porque o Senhor abençoa tudo que é dele. Sabe por que o Jó é íntegro? Porque o Senhor vive dando para ele do melhor. Eu quero ver, versículo 11, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O diabo falou, agora toca no que ele tem para você ver. Para ver se ele não vai virar para o Senhor e te abandonar.
se não vai blasfemar, desculpe a expressão que eu vou usar, mas só para ficar bem entendido, porque o diabo não tem vocabulário, ele é sujo. Se ele não vai falar mal de ti na sua cara, toca no que ele tem. Irmão, e aqui é o plano do diabo. É aqui que nós vamos mostrar se somos ou não meninos. Se estamos na igreja só para passar tempo, ou verdadeiramente para servirmos a Deus em qualquer tempo da nossa vida. Amém, Jesus? É agora. Porque o diabo falou, ó, toca no que ele tem. Entenda uma coisa, o diabo não consegue tirar ninguém da presença de Deus. Se um dia você falou isso, ah, pastor, fulano é triste, né? Mas o diabo conseguiu tirar aquela pessoa da presença de Deus. Não. Aquela pessoa saiu porque ela quis. Como assim porque quis? Te explico. Primeiro vamos pensar assim, a insignificância do diabo perto do poderio de Deus. Tem como comparar uma coisa com a outra? Se nós estamos na palma da mão do Senhor, se Deus nos guarda na sua mão, o diabo consegue tirar alguém da mão de Deus, irmão? Você acha que consegue? Você é louco. O diabo não chega nem perto. Mas pastor, como que... A pessoa tem que tomar a decisão por si só de abandonar. E quando isso acontece? Quando o diabo vem com a luta, com a miséria, com a doença, que são, na verdade, ferramentas que ele usa para a pessoa se voltar contra Deus. Olha o problema de se ter uma fé de menino. Uma fé negociável. Uma fé ainda imatura. Que, por incrível que pareça, você vê pessoas há anos na igreja ainda sendo vítimas desse tipo de fé. Pessoas que não crescem. Que passam uma luta, você vê, a pessoa nunca conheceu a Deus de verdade. Nunca conheceu a Deus. Pensou que conhecia, mas veio a luta. Aí o diabo fala, ó, toca no que ele tem, nos bens dele, para ver. Aí o diabo pega um dos dois pilares. O primeiro, tira toda a riqueza dele. Gado, tudo. Pega o gado dele, arrasa com as riquezas dele. Jó era um homem muito próspero, porque tinha muita plantação, tinha muitos gados, muitas cabeças de gado, ovelhas, tudo isso. E isso simplesmente desaparece do dia para a noite. Então são 3 pilares aí. Ele toca primeiro em 2. Depois no versículo 18, vai comigo, vamos lá. Estando este ainda falando, ou seja, falando do que Jó tinha acontecido lá atrás, falou, ó, seus gados morreram. Aí até tudo bem, né, irmão? Fala, a gente trabalha, conquista outro, Deus vai dar. Aí olha a notícia, veio o outro e disse, estando os teus filhos, tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens, morrendo, e só eu escapei para te trazer o quê? Agora ele perde o quê? Os filhos. Aí a coisa fica séria. Pastor, tocar na minha vida financeira até, olha, eu tenho força, eu vou conquistar, eu vou conseguir, mas quando pega a família... Quem aqui já enfrentou um problema sério, é complicado, irmão. Na última vez que estive aqui, contei um testemunho do meu pai, que o ano passado nós enfrentamos uma batalha com câncer, mas graças a Deus ele está curado em nome do Senhor Jesus. Mas foi difícil. Na hora que eu vi o exame, estava escrito ali, neoplasia maligna, irmão. Mas foi um soco no meio da boca do meu estômago. Aquela falta de ar, aquele negócio preso na garganta. Eu não podia gritar, chorar, porque estava minha mãe, estava minha irmã, estava o meu cunhado, a minha esposa ali. E eu falando, não, agora eu tenho que ser forte. Como é que vai se fazer?
É nessa hora que a gente vê se a gente está bem com Deus ou não, irmão. Mas o diabo é assim. Tudo por um propósito. Qual? Fazer com que você se volte contra Deus. Não é para te deixar na miséria. Não é para te deixar lá sozinho, sem família, com a família toda perdida. É pelo simples fato de você se voltar contra Deus. Isso é o ápice da vontade do diabo. Fazer com que um filho de Deus se volte contra ele. Então a luta que você está passando não é para simplesmente deixar você nessa situação, envergonhar, mas para você olhar para Deus e perguntar a Deus, mas por quê? É para você olhar para Deus, por que o Senhor permitiu? É para você olhar para Deus e falar, eu não estou entendendo, eu faço tudo certinho, o Senhor ainda deixa isso acontecer comigo, e você começar a criar no seu coração uma mágoa, um ressentimento contra Deus, a ponto de depois até abandoná-lo. Cuidado, irmão. O diabo a gente sabe que é sujo, mas muitas vezes, por falta de conhecer, é que a gente pensa que uma coisa é de um jeito que não é. O diabo não está nem aí se você vai ficar na miséria. O diabo não está nem se importando se o Jó vai perder os filhos. O que o diabo queria era que Jó se voltasse contra o que o diabo quer que você se volte contra Deus. E se hoje você lembra de algo que você falou para Deus naquele momento de raiva, naquele impulso, naquele momento que você recebeu aquela notícia e saiu da sua boca algo, peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus hoje. Deus, só me perdoa. Isso só me mostrou uma coisa: a minha fé de menino. Eu achei que eu estava pronto, eu pensei que eu estava preparado, pode vir o que vier, só que essa luta mostrou que eu não estou pronto coisa nenhuma. Lembra? Deus conhecia Jó. O próprio Paulo em Coríntios diz, eu até marquei aqui, estava aqui, 1 Coríntios 10, 13. Não vem tentação sobre nós, senão humana. E não vem sobre nós tentação a qual nós não possamos o quê? Suportar. Sabe por que Deus deixou? Porque Ele conhecia Jó, irmão. Pode tocar no meu servo. Por quê? Porque eu conheço ele. Eu sei que a fé dele não é esse tipo de fé que você está falando aí, não. Ele não vai virar as costas para mim só porque vai perder uma meia dúzia de cabeça de gato, que não era meia dúzia, era muita coisa, mas ele não vai virar as costas para mim por causa disso, não. Porque eu conheço meu servo. E aqui fica uma lição. Fica uma lição importante. Talvez, por nos conhecer como Deus nos conhece, é que nós não estamos vivendo coisas maiores de Deus. Por quê? Porque não temos estrutura para suportar certas coisas, para poder alcançar coisas maiores, irmão. Você só vai conseguir coisas maiores de Deus na sua vida, se você estiver também preparado para suportar as pressões maiores que virão. Nenhum aluno passa por uma série sem ter que fazer aquela prova que vai avaliá-lo se ele está preparado ou não para ir para aquela série à frente. Sim ou não? Ele tem que passar por uma prova. E talvez nós não estejamos preparados. E por isso ainda Deus tem que nos dar o leitinho. Não pode nos dar o manjar, porque diz não está preparado. Porque se vier uma luta aí, ele não vai aguentar. A fé dele é de menino. Na primeira oportunidade ele vai me abandonar. Na primeira oportunidade ele vai fugir. Então continua dando leitinho. Continua dando leitinho. Mas a gente tem que crescer, irmão. Você quer crescer, sim ou não? Então não queira fugir de problemas. Não queira fugir de situações mais difíceis. Todo mundo quer a bênção, todo mundo quer o milagre grande, todo mundo quer a grande pesca, ver a rede cheia. Poucos são aqueles que querem ir para o mar alto. Primeiro crescer na fé, amadurecer a sua fé.
Como você quer coisas de grandes, de homem, vamos assim dizer, tendo fé de menino, irmão. Tem coisas que você vai ter que passar. Tem coisas que você vai ter que enfrentar. Ah, mas eu não quero, pastor. Então continua com coisas pequenas na sua vida, irmão. Se contente em ter coisas pequenas. Agora, se você quer viver coisas que o próprio Jó disse lá no capítulo 42, coisas que são maravilhosíssimas, você vai ter que passar por situações talvez difíceis. José ficou 13 anos, dos 17 ao 30. Quando foi vendido pelos irmãos, tinha 17. Quando chegou a ser governador do Egito, Safenate-Paneia, o salvador do mundo. Quando chegou a ser governador do Egito, ele tinha 30. Foi vendido com 17, ficou 13 anos apanhando, sendo surrado, sendo envergonhado, sendo caluniado. Esquecido na prisão. 17 anos para chegar a ser quem ele se tornou. Aí hoje a pessoa não quer passar, irmão. Quer escolher. Chegar aqui e falar, Maurício, faz isso. Não é por mim, não, é pela obra, faz isso. Ah, não, mas eu não quero. Eu tenho quantos anos de igreja já com Jesus, Maurício? 26 anos. Não, eu tenho 26 anos com Jesus. Pede para um que está chegando agora. Aí daqui uns anos você vai ver como é que está a vida do Maurício. Parou. Por quê? Porque quer ficar escolhendo. Irmão, não estou falando que você tem que querer a luta. Eu estou falando que você tem que estar preparado para enfrentá-la. Porque se você quer coisa grande de Deus, você vai ter que entender que você vai ter que passar por situações para aprimorar a sua fé, para ter uma fé grande, para viver coisas grandes. Você está entendendo isso? Sim ou não? Então pare de ser pequeno. Mirar pequeno. Porque você só vai acertar pequeno. Aí, versículo 20. Jó perdeu tudo. Perdeu os bens, os filhos. Aí diz o 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra. E leia comigo. O que Jó fez? O que ele fez? Aí o diabo, como? Tirei tudo desse miserável. Ele vai lá, se prostra e adora. Irmão, por muito menos, eu já vi gente abandonar Jesus. Por muito menos, eu já vi gente abandonar a fé. Sair da igreja emburrado. Ah, porque Deus, parecendo que quem que faz isso? É o Chaves, né? É porque Deus, sai chutando o ar. Ah, porque o pastor não me dá atenção. Ah, porque o obreiro falou desse jeito comigo, eu não gostei. Ah, porque eu fui na igreja e por muito menos a pessoa abandona a fé. Olha o Jó, perdeu os filhos, 10 de uma vez, perdeu tudo que tinha. A vida dele virou de ponta cabeça do dia para a noite. Ele foi lá, se prostrou diante de Deus. Em vez de reclamar, de murmurar, ele adorou. É isso que você tem que aprender. Em vez de passar o seu tempo murmurando, reclamando que as coisas não dão certo, adore. Talvez você não esteja entendendo agora, hoje, por que isso está acontecendo. Ele também não entendia. Não vai dar para pregar isso hoje. Eu dividi essa mensagem em duas na nossa igreja em Leme. A segunda parte eu preguei hoje pela manhã. Ele não entendia. Mas não é porque eu não entendo que eu tenho que reclamar. O tempo que você perde reclamando, você podia estar adorando, crescendo. Deus, algo que o Senhor vai me ensinar. Ele falou isso. Eu vou falar, o Senhor vai me ouvir. Eu vou perguntar, o Senhor vai me responder. O Senhor vai me ensinar. Porque eu estou passando por isso, mas eu não sei porque eu estou passando. Mas não é porque eu estou passando essa luta que eu vou ficar perdendo meu tempo para reclamar. O Asaf, a Bíblia diz no Salmo 73, quase se desviou. Por quê? Porque ele colocava os olhos dele na prosperidade do ímpio e ficava murmurando. Por que eles têm e eu não? Pô, sou líder de louvor do templo. Sei tocar teclado, bateria, guitarra, cantar. Sou tal. Mas por que eu não prospero e o ímpio prospera?
Enquanto ele se deu a reclamar, os pés dele quase que se desviaram, diz o Salmo 73. Mas ele não entendia. Até que ele entrou no templo. Irmão, o aluno está mal na escola. Está ali, a coisa está séria, mal, vai mal, não sabe fazer nada direito, não sabe fazer uma conta simples, mas só que aí ele fala, não vou mais para a escola. Você acha que a vida dele vai mudar? Sim ou não? Ele faltar de ir às aulas, de aprender, ele vai conseguir alguma coisa? Ou só vai piorar a situação? Pois é. A pessoa está ruim, nada está dando certo, aí o que ela fala? Não vou mais para a igreja. Mas era para a igreja que você tinha que ir, criatura. Para aprender, para entender, para Deus falar contigo, para você abrir a sua mente e ser transformado. Paulo disse, Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vou para a igreja. Por quê? Porque eu estou passando luta. Mas é na igreja que você vai aprender. É buscando entendimento, é ouvindo a palavra. Que aí você para de reclamar, irmão. Para de murmurar. É onde a sua vida muda. Amém? O Jó foi lá e adorou. Falou, não vou rasgar minha veste, vou me humilhar. Alguma coisa tem. Não é por acaso. O salmista diz tão certo como o voar das andorinhas, o voar dos pássaros, é que a maldição sem causa não virá. O Jó mesmo diz isso. Chega uma hora que ele pergunta para Deus, mas por quê? Me mostra. O que eu preciso mudar? O que eu preciso... Você fica reclamando que nada dá certo, mas por que você não pergunta para Deus em que você está errando, irmão? Em que você pode ser melhor? Em que você pode crescer? Não, é birrento. É aquela criança que diz, não, mas eu estou fazendo tudo certo. Mas não está, irmão. Não está. Se tem uma coisa que a gente pode fazer, é ser melhor a cada dia diante de Deus. Sim ou não? Se tem uma coisa que eu posso fazer, é ser melhor a cada dia diante de Deus. Por que não? Por que não, então? Não buscar melhorar, mudar? Aí você vê, cada um reage a depender da fé que tem. Se a fé é de criança, vai reclamar. Se a fé é de gente espiritual, vai adorar. Amém? Aí o diabo revoltado, não feliz, versículo 21. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome. E em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta. Olha que coisa, irmão. Isso é você ter uma fé madura. Quantas vezes nós colocamos em Deus a culpa dos nossos problemas? Quantas vezes nós reclamamos a Deus o porquê das coisas não estarem dando certo? É porque Deus não quer mesmo. Porque se Deus quisesse me abençoar, Ele abençoava. Ele não pecou, não. Ele não atribuiu a Deus nenhuma falta. Falou, não. Se tem alguém nessa história que está errado, que tem algum problema, que precisa mudar, sou eu, não é Deus. Esse é o problema de muita gente, irmão. As coisas não dão certo para ele começa a buscar culpado. Culpado é o pastor, culpado é a igreja, culpado é o missionário, todo mundo é culpado para ele. As coisas estão dando certo na vida dele, ele não olha para si. Não está dando nada certo na minha vida, o culpado é o Maurício. Maurício é o culpado dos meus problemas. É mais fácil. E esse é o principal sinal do fracassado, irmão. O fracassado não é aquele que não consegue, que não conquista, que não alcança uma bênção. Esse não é o fracassado. Porque momentos difíceis, derrotas, muitas vezes nós temos na vida. Sim ou não? Tem momentos que nós não conseguimos. As coisas parecem que não andam. É porque a gente precisa crescer. Mas não vai. Mas a pessoa consegue admitir, não, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso mudar nisso. É aquela pessoa que enxerga, meu casamento não está bom, mas a culpa é da fulana. É o Adão da vida.
Foi a mulher que tu me deste. A culpa é sua e dela, Deus. Eu estava quieto na minha. Até o Senhor me der essa mulher, minha vida era boa, né? É o Adão da vida. Vive colocando a culpa nos outros. Quando que você vai admitir que você tem que mudar, irmão? Quando que você vai admitir que você não pode mais viver desse jeito que você vive? Uma vida dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, e lá fora num pecado desgraçado, irmão. Você não entendeu que não dá assim ainda? Não dá para viver assim ainda? Quer levar essa vida com Deus de banho-maria até quando? Até quando, irmão? Que não sabe se é crente, se não é. Você olha para a pessoa, você não vê, você não sabe se ela é crente, se não. Você é crente? Ah, eu sou. Ah, mas por quê? Porque eu vou para a igreja. Mas você não vê vida com Deus. Não tem batismo com o Espírito Santo. Talvez nem batizado nas águas ainda é. E fala que é de Deus, mas até quando vai viver desse jeito, irmão? Até quando vai ser assim? Fala para mim. Ou fala para Deus, não sei. A gente tem que começar a admitir, irmão. Pô, peraí, não é Deus, a culpa não é de Deus, não é do pastor, a culpa é minha. Porque tem coisas que eu posso mudar e eu não mudo. Tem coisas que eu tenho que fazer e não faço. Mas é mais fácil atribuir aos outros. É mais fácil jogar a culpa na mulher que tu me deste. Ah, pastor, mas minha mulher também. Mas por quê? Você tem procurado mudar? Você planta, aí você planta e você vai o quê? Colher. Quem planta, colhe. Planta. Planta diferente para você ver se você não vai colher diferente. A nossa vida é lei de semeadura, irmão. Planta diferente. Não, você quer que sua mulher mude, mas se ela trata você de um jeito, você é um cavalo também. Aí não dá, né, irmão? Vive os dois à base de coisas. Pastor, mas o senhor tem que entender também que eu não vou ficar assim também, né? Não vou ficar aceitando essas coisas. Está vendo? Por causa desse seu jeito também a coisa não muda, irmão. Você acha que você está certo de ser assim, e você não está. Quem tem o Espírito Santo não age desse jeito que você age, na base do coice. A Bíblia diz que nós não pagamos, ou não deveríamos pagar mal com mal. É plantando que se colhe. Você planta coice, você colhe coice. Se você quer mudança, você tem que começar a fazer diferente. Mas não, é mais fácil, repito, atribuir a culpa. Às vezes até ao próprio Deus. Porque Deus não tem culpa nisso, irmão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos para o capítulo 2? Aí o versículo 3, ó. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso aqui Deus já tinha falado dele no capítulo 1. E que ainda retém o quê? A sua sinceridade. Você vê, Deus acrescenta. Você está vendo, diabo? Deus também provoca, né, irmão? O problema é que o Jó que depois acaba pagando o preço, mas Deus é uma provocada, né? Deus chega para o Satanás e fala assim: você viu meu servo? Eu falei para você, rapaz. Eu falei para você, conheço. Eu sei quem ele é. É meu servo, rapaz. Lembra o que Deus falou depois que Jesus saiu das águas do Jordão, depois de ser batizado e receber o batismo com o Espírito Santo? Este é o meu filho amado em quem tenho um grande prazer. Deus conhece, irmão. A gente tem que ver o que Deus está falando ao nosso respeito, né? Aí o bicho pega, né, irmão? Que aí, de repente, Deus está falando: ixi, aquele ali, nossa, mas me dá um trabalho. Meu Deus! Nem Deus acredita. Pois é. Mas Jó ele conhecia. Vamos lá. Vamos continuar. Tem guardado a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Feriu a Jó de úlceras, feridas, malignas,
desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó tomou um caco para se raspar, um caco de telha, com ele, e estava sentado no meio. Por quê? Porque aí a dor foi insuportável. A pele dele se consumia, aquelas feridas, ele raspava essas peles mortas, podres, com o caco de telha, e para tentar amenizar a dor, ele pegava aquela cinza ainda morna e jogava sobre a ferida. Sabe, meio que para cauterizar a coisa? Então era uma dor pela outra, porque você imagina pegar uma brasa, uma cinza mais, ainda que morna, e colocar em cima da pele, irmão, quer dizer, da carne, porque pele não tinha mais. Então o Jó virou uma ferida só. Aí tocou em outro pilar, saúde. Então tocou na finança, tocou na família e tocou aonde? Agora o cara cai. Sobrou nada, irmão, né? Sobrou nada, agora ele não aguenta. Vamos continuar. Versículo de número 9. Aí, olha o que vem agora. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e faz o quê? Isso aqui são palavras, irmãos, de verdadeiros, aqueles que Jesus falou que iriam vir nos últimos dias, os apóstatas. Jesus falou que muitos iriam apostatar da fé. Quem são os apóstatas? São aquelas pessoas que um dia praticaram a fé e que, por achar que não precisam mais daquilo, simplesmente abandonam. Você vê muito isso hoje, mas muito, irmão, muito. Até no número elevado. Aquela pessoa, por exemplo, que até outro dia fazia campanha. Pastor, tem um copo com água aqui. O pastor falava, vou entregar esse copo com água. A pessoa vinha para a igreja só para pegar um copo com água, para levar para casa, para dar à família de beber, crendo no milagre. Hoje, ela olha para esse mesmo copo de água e fala assim, para que isso? Deus não precisa disso. É aquela pessoa que acaba deixando de praticar a fé por vários motivos. Um deles é que ela não se sente reconhecida. Ninguém me valoriza. Quando ela está sendo valorizada, vou dar um meu exemplo, vou me usar, meu exemplo não, mas me usar para isso. Sou eu, pastor, e graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com o pastor Eduardo Galhardo. Graças a Deus. Senão, também não estaria aqui, né? E aí, o pastor Eduardo, eu por ter uma fé, talvez Nanica não entenda isso, está sendo usado por Deus para provar o meu coração. Ah, pastor. Bom, vai lá em Deuteronômio 8. A Bíblia diz que Deus humilhou o povo no deserto. Deixou aquele povo ter fome para saber onde estava o seu coração. Aí o pastor começa a me deixar de lado. Eu começo a ficar isolado. Aquilo começa a mexer comigo. Eu começo a ficar descontente. Até uma hora que eu não aceito mais e saio da igreja. Saio da igreja. Só que enquanto eu estava sendo honrado, enquanto eu estava sentando à mesa, enquanto eu estava sendo chamado, nossa, o pastor é de Deus. Nossa, pastor Jaime é homem de Deus. Missionário é uma bênção, homem santo. Quando isso acaba, meu irmão, eu vou lá para fora e começo a apontar a metralhadora e atirar para todo lado, irmão. Porque aí ninguém ama ninguém. Porque aí ninguém quer saber de ninguém. Fala que ama, mas não ama nada. É tudo um bando, desculpa a expressão, um bando de pessoas
falsos profetas. Por quê? Porque eu me senti excluído. Porque aquilo já não me servia mais. E eu abandonei essa fé. Hoje eu sei a verdade, hoje os meus olhos se abriram, hoje eu entendo o que é servir a Deus verdadeiramente, e eu posso falar que esses aí não servem a Deus coisa nenhuma. Mas antes, quando eles me tratavam bem, eles eram servos de Deus, eram bênçãos. Você está entendendo, irmão? Esse é o apóstata. Essa é a mulher de Jó. Enquanto estava tudo bem, aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Perdeu tudo, amaldiçoou teu Deus, abandone isso aí. Cuidado para você não se tornar uma mulher de Jó, irmão. Enquanto as coisas vão indo bem, você ama, você adora, você vem para a igreja, você faz oferta, olha pastor, como eu amo Jesus. Começou as coisas não acontecerem na sua vida do jeito que você gostaria, você começa a abandonar a fé, começa a apontar a metralhadora e querer atirar em todo mundo, inclusive em Deus. Cuidado, irmão, porque olha a resposta de Jó. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Você vê que é uma pessoa que está sem juízo, irmão. Sem juízo, está se levantando contra o próprio Deus. Você está mandando eu amaldiçoar Deus, eu abandonar minha fé, sendo que é a nossa fé que nos trouxe até aqui. Mas porque agora as coisas não estão tão bem, né? Você vê a fé de menino. O menino é assim. As coisas de meninos funcionam desse jeito. Quem aqui, por exemplo, quando era criança, na escola, talvez tenha se sentido meio rejeitado por aquele grupinho de coleguinhas. É ou não é verdade? O bullying, que na minha época chamava zoeira, né? Hoje chama bullying, mas na minha época era zoeiro, o cara era zoado, hoje é bullying. Mas é a mesma coisa, pode causar um mal também. Mas você sentia meio de lado. Às vezes você nem queria ir para a escola, porque você sabia que você ia para a escola, você ia ser ignorado, você ia ser deixado de lado, ninguém ia falar com você. É ou não é verdade? São coisas de criança. Quando você cresce, você não se importa com isso. Você vai olhar para a Bíblia e vai ver que está escrito o seguinte: Jesus disse, é melhor que você sente no fundo para ser chamado para frente, do que você sente na frente e seja colocado lá no fundo. Você não se importa com o lugar que você senta, porque você tem uma fé madura. Se está bem, glória a Deus. Se não está, glória mais ainda. Por quê? Porque eu não vou dar glória a Deus só porque está tudo bem. Eu vou glorificar a Deus em todo o tempo. Então ele diz, como uma louca você está falando, mulher. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Você está entendendo? Aprenda a viver assim, irmão. Essa fé madura, essa fé consciente, essa fé verdadeira, que não é porque as coisas não estão indo bem que você tem que chutar tudo agora para o alto, abandonar, fazer... Não, fica firme. Aguenta, suporta. A Bíblia diz que o Jó aguentou lá, firme, não blasfemou, não pecou. Falou até para Deus, Deus, se eu quiser, só me mata. A minha vida está nas tuas mãos. Mas não vou pecar. A Bíblia diz no final que Jó recebeu de Deus o dobro do que ele havia perdido, irmão. Vale a pena permanecer fiel. Mesmo que hoje você não entenda o porquê de muitas coisas. Mesmo que hoje você esteja passando por um momento que você não consegue, não entra na minha cabeça, mas não importa. Busque adorar a Deus. Não fique questionando, murmurando, reclamando. Busque adorar a Deus. Amém, Jesus?
Talvez você está perdendo o seu tempo em querer procurar resposta, uma saída. Não, pastor, eu tenho que resolver isso. Você vai resolver isso adorando ao Pai. A maior obediência é adorar. A maior forma de adorar a Deus é a obediência, irmão. O Abraão nos mostrou isso. Ele olha para o filho, que iria ser sacrificado por ele, para os servos, e diz assim: olha, vocês ficam aqui, nós vamos ir. Eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. A maior adoração que você pode dar a Deus é a sua obediência. Aguente firme, fazendo a vontade daquele que te chamou. Esse momento vai passar. Esse momento vai ter. Pastor, mas está durando, porque talvez ainda você não entendeu. Talvez ainda você está perdendo tempo para reclamar. Por isso que está persistindo. Pare de reclamar, pare de murmurar, faz igual Asaf, entra no santuário, meu Deus, o Senhor vai falar comigo. Eu vou entender. E é aí que você vai sair dessa situação. É aí que o seu cativeiro muda em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Eu quero orar com você aqui hoje. Eu quero levantar um clamor com você, que talvez você diz: pastor, eu confesso que não está fácil. Às vezes eu estou em casa, chega a hora de vir para a igreja, eu fico pensando: mas do que está adiantando eu ir para a igreja? O que está adiantando? O que está resolvendo eu sair da minha casa e ir lá para a igreja? Olha a minha vida. Olha o que eu estou passando. Você acha que não, irmão? Mas está adiantando muita coisa. Porque o que você está recebendo de Deus, a força que você recebe de Deus quando você vem aqui e o adora, mesmo cheio de problema, mesmo passando essa dificuldade, mas você se levanta e vem, Deus está amadurecendo a sua fé. E pode ficar preparado, porque logo Deus vai te dar grandes bênçãos em nome de Jesus. Talvez hoje você não entenda, mas lá na frente você vai dizer assim: hoje eu louvo a Deus por aquilo que eu passei. Porque se eu não tivesse passado por aquilo, eu não ia ter o que eu tenho hoje. Eu não ia alcançar o que eu alcancei hoje. Deus não iria ter me dado o que Ele me deu, em nome de Jesus. Amém? Então aguenta, irmão. Mas enquanto isso, adore. Adore. Não reclame, não murmure. Adore. Não tenha fé de menino.